Shabbat Shalom, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no segmento desse serviço maravilhoso, Boi Kalá, recebendo o Shabbat, né? Venha a noiva, vamos receber o Shabbat. Meu nome é Marco Rodrigues, eu estou aqui com a Luana Rodrigues, da Yeshivat Shuvo Português, e é sempre um prazer estar com vocês aqui, ensinando a cada semana um pouquinho sobre a Paraxá da semana, explicando e analisando e enxergando, principalmente, enxergando uma Shira em cada ponto da Paraxá, né? Mas antes dos nossos anúncios bem breves, lembrando, dia 12 e 13 de maio, nós vamos ter o nosso evento, um chamado ao remanescente, o primeiro grande evento da Ahavat Ami e da Yeshivat Shuva aqui na Península Ibérica, né, em Madrid, na Espanha. Vamos estar lá, Rabino Shapira, o historiador Eldad Keinan, vários líderes da Espanha, da América Latina vão estar lá conosco. Se você está aqui em Portugal, se você está aqui na Europa e quer estar lá conosco, mande um e-mail para nós, mande uma mensagem, nós estamos aqui para ajudar vocês a chegar até lá. Faça um esforcinho que vale a pena. Vale a pena, com certeza. Vamos todos estar lá, principalmente para aprender a Torá, isso que é o mais importante. Também, nossas inscrições para Yeshivat Shuvo Português continuam abertas. Você que é pastor, você que é líder, você que está em qualquer lugar do mundo, você pode estar participando conosco da Yeshivat Shuvo Português, que é o primeiro ano é uma ponte, né? Como o próprio pastor Matt, que é o nosso professor da Torá, nosso professor desse primeiro ano, fala, é uma ponte entre a saber as origens judaicas da nossa fé cristã até o judaísmo messiânico, o que é realmente o judaísmo messiânico, o que é um judaísmo messiânico autêntico, né, como o nosso rabino fala. E também o terceiro e último anúncio, né, que é no nosso site depois do Shabat, lá vocês podem ir para comprar os nossos recursos, né? Nós temos o livro, temos aqui o Sidur Havat Olam, que é um guia não só das orações, mas também com explicações, né? Eu acho que o mais importante, nós estamos aqui para aprender, para ter as explicações, e é muito rico por causa dos comentários do nosso rabino. Sim. E temos também os livros, As Boas Novas segundo a Covid-19 e O Remanescente Rebeca, que vamos estar até falando um pouquinho sobre ele hoje, sim. E nossa paraxá de hoje, Luana, é a paraxá Tetzaveh. É a 20ª paraxá do nosso ciclo anual. São 54 paraxiot no total. Mas Tetzaveh, que muitas bíblias está até traduzida como ordene, e daqui a umas 5 parashiot, na paraxá, vamos falar na paraxá Tzav, uma coisa muito interessante que a tradução é quase a mesma, né? E engraçado que Tetzaveh tem dentro dela a palavra Tzav, que é a paraxá daqui a umas 5 semanas, mais ou menos. E tem a mesma raiz, né? É a mesma raiz de Mitzvah também. Exatamente, a mesma Vamos raiz. Vamos falar muito sobre isso hoje. É a mesma raiz de Mitzvah, né? E vamos falar bastante sobre Mitzvah hoje. E eu vou fazer aqui um resumo da Paraxá para a gente comentar, para a gente discutir aqui sobre a Paraxá. Essa Paraxá ela começa justamente com o óleo, fala sobre a produção do óleo para a menorá, para a luz contínua que precisava queimar ali no templo, né? Continua falando também sobre as vestes sacerdotais, as vestes do sumo sacerdote e dos sacerdotes, né? Fala das vestes de Arão, fala da túnica, fala do diadema, fala do peitoral, das pedras, fala vários detalhes. Fala também da oferta ali para consagração, fala do sacrifício diário. Sim. Tem muitos pontos aí. Quem fala quando o sacrifício diário for cessado, né? Mas a gente pode entender o que é o sacrifício diário. E também fala ao final dessa paraxá um pouquinho que já citamos aqui na paraxá anterior, né? Que é justamente sobre o altar de incenso, que tem o zer, né? Tem aquela coroa, que na verdade a tradução melhor seria até um diadema, né? Que é aquela tiara, aberta, uma coroa aberta, que fala sobre as 3 coroas, né? Nos itens do tabernáculo, que é justamente o que representa tanto o sacerdócio, né? Até essa paraxá tem a tiara, né? O diadema, a coroa que Arão veste nessa descrição. Temos a coroa do reino e a coroa da Torá. Né? Então fala justamente fazendo um paralelo com as 3 coroas, né? Então vamos começar. Eu queria começar lendo esse início da paraxá, porque a gente hoje vai falar muito sobre luz, sobre santificação, sobre santidade, qual a importância de se santificar, o que essa paraxá está relacionando com a luz, né?
Então essa paraxá começa assim. Vou começar lá em Êxodo 27, 20. Ordene ao povo de Israel que traga a você azeite puro de azeitonas prensada para a luz e mantenha a lâmpada continuamente queimando. Arão e seus filhos devem colocá-la na tenda do encontro, do lado de fora da cortina, diante do testemunho, e mantê-la acesa desde a tarde até a manhã perante Adonai. Este deve ser um regulamento permanente em todas as gerações do povo de Israel. E lemos aqui justamente da Bíblia Judaica Completa. É muito interessante que já começa ali com uma discussão, né? Que fala, traga você azeite puro de azeitonas. É verdade. É porque, como nós falamos na paraxá passada, Hashem ele tenta trazer o povo para fazer alguma coisa, né? Cumprir alguma coisa, Sim. uma mitzvah Sim, mesmo. exatamente. Não é? E essa mitzvah não foi ordenada a Moisés. Como ele fala, você deve fazer o meu tabernáculo. Não, você ordena aos filhos de Israel que tragam para mim esse azeite. E isso é interessante, porque eu acho essa paraxá interessante isso, porque ela fala muito sobre santidade, sobre Kedushá, sobre, enfim, desde o início, todo o processo, você vê que tem um processo a seguir para se atingir essa Kedushá. E a menorá, ela é muito importante para o Eterno, não é? E ela ilumina ali o tabernáculo. E é interessante ele ter usado sempre uma série de coisas. Por exemplo, ele escolheu o óleo, podia ter escolhido qualquer outra coisa para manter acesa, mas ele quis que essa menorá fosse acesa com óleo. E óleo não foi de qualquer Não foi qualquer coisa, óleo de e de qualquer tipo, né? Até nessa tradução nós temos que é um óleo puro, né? Como a maioria das traduções está como em puro. Português, é porque em português fica um pouquinho... eu acho que em inglês combina até um pouquinho mais, né? Como ele fala, mas é um óleo mais limpo, é um óleo mais... São as primeiras gotas da azeitona. Não é exatamente um óleo puro, porque você pode ter óleo puro, só que mais escuro. Esse não, é um óleo claro. O que ele quer é um óleo claro, ok? E ele só é atingido nas primeiras prensas, né? A azeitona, ela tem um processo muito longo e trabalhoso para se tornar azeite, né? Muita prensa, existem a primeira prensa, a segunda prensa. Sim. Existem óleos que são feitos da segunda prensa e que são utilizados também nas ofertas, por exemplo. Nós estamos aqui em um dos países do azeite, né? Estamos em Portugal. E nós temos aqui, inclusive, vemos muitas indústrias de azeite, exporta para o mundo todo. Nós temos o famoso azeite português, né? E vemos os vários tipos de azeite que existe. Se Sim. colher o azeite à noite, a oliva à noite, a luz do luar, se é de um jeito, se é de outro. Tem diferença é um supermercado, você vai e é uma prateleira, não é uma prateleira, é um corredor só de azeite, né? É uma coisa assim impressionante. E nós vemos justamente nas aldeias abandonadas, a gente gosta muito de visitar os pontos que nós estudamos sobre a história dos cristãos novos, dos criptojudeus, da origem dos Bnei sim aqui em Portugal. Nós vemos nessas aldeias justamente muitas delas abandonadas que tem uma prensa, Sim, justamente uma prensa de azeite lá, uma prensa da oliva para fazer azeite. Então é esse costume muito interessante que foi até passado, né? Chegou até nós, né? Mas o mais interessante sobre isso, Luana, eu acho que é justamente o que Rashi fala sobre como é a forma dessa produção do azeite. Né? Que ele fala que essa produção do azeite é como se você botasse um pano sobre a oliva, né? Sobre a azeitona, e pensasse manualmente e tirasse as primeiras gotas desse azeite, né? Você vê que não Para menorar, somente essas primeiras gotas que eram utilizadas, Exatamente. né? A parte mais clara, a parte mais... A segunda prensa, a prensa utilizando um mó, que é uma roda gigante de pedra, ou a própria prensa manual, o que é que seja, é justamente utilizado, pode ser utilizado para as ofertas, junto das ofertas das ofertas diárias, vamos falar até um pouquinho mais adiante, né? Mas até mesmo depois, nas outras prensas você pode utilizar até para consumo. Exatamente. Né? Mas o específico para menorar não é qualquer azeite. Exatamente. Da mesma forma, isso acontece com a nossa vida. Ou seja, todo esse processo aqui é um processo de santificação. É a santificação do templo, do tabernáculo, a santificação dos utensílios. E o óleo também precisa ser um óleo santificado. É um óleo que o Eterno quer que venha do povo. O povo precisa trazer. O sacerdote é quem pode acender.
mas o óleo tem que ser trazido pelo povo. E isso é muito importante, porque, veja bem, nós também, quando nós aceitamos Yeshua, ou quando nós conhecemos a Torá, dependendo de onde a pessoa vem, qual a história da pessoa, enfim, ela, quando ela chega nesse patamar, ela vai passar por algumas prensas na sua vida, não é? Ela vai passar, ela vai ser exprimida, né, pelas mãos do Eterno. Ela vai ser trabalhada, vai ser prensada, para que dali saia realmente a santidade, saia o puro azeite, não é, das nossas vidas. E é todo um caminho, né? Assim como, por exemplo, no próprio planeta Terra, nós chamamos o nosso mundo, de todos os lugares do mundo, o Eterno escolheu um lugar específico, que é a terra de Israel, para ser um lugar mais santo. Dentro mesmo de Israel, você tem ainda mais um outro lugar específico, que é Jerusalém, a cidade santa. E mais ainda, mais santo ainda, ele escolheu ali o Monte Moriá, que é o Monte do Templo. E mais ainda, é ali onde ele pediu para colocar o templo, onde eram feitos todos esses processos. Da mesma forma, ali ainda tinha o Santo do Santo. Ou seja, para vocês verem que você começa um processo de santificação a partir do momento do povo chegando até Israel, até a terra prometida. Depois ele vai seguindo um processo em Jerusalém, né? Até porque tem a peregrinação das festas e tudo mais. Então você tem todas essas coisas. Da mesma forma, nós que viemos nas nações, nós estamos apenas um pouquinho mais distantes, mas nós temos também que caminhar por todo esse processo de santificação. Nós temos que trazer também o nosso azeite puro, azeite limpo. E é uma prensa, realmente, né? Eu acho muito interessante a comparação com a prensa, né? Até com uma prensa manual, como realmente, como fala, o barro na mão do oleiro, né? Justamente pegando ali, pressionando a gente manualmente. E até a gente discutia algumas semanas sobre isso, sobre a questão de como Jesus é vendido nas igrejas, né? Mas as pessoas vão falar, a gente está falando de um lado, mas vamos falar do outro também. Jesus é vendido nas igrejas de uma forma que agora é uma maravilha, agora seus problemas acabaram, né? Praticamente. Traga a mulher amada em 7 dias. Não é assim, não é a prosperidade que a gente está buscando. A gente segue o Messias porque ele é o Messias. E pronto. E a gente tem que seguir. Que nem diz aquela canção: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, também ele é. Também é Deus. Entendeu? Mas a gente falava justamente sobre isso, sobre estar preparado ou estarmos preparando essa geração que está se chegando através do caminho do Mashiach, porque é a realidade do que é uma vida de perseguição, o que é uma vida. E também, do outro lado, né, as pessoas que acham que agora tudo é judeu, né? Agora eu tenho que seguir tudo que os judeus falam, o que quer que seja. Não que eles estejam errados, mas só que a questão é que alguns também, no meio deles, estão se aproveitando. Quantas vezes você vê... Assim como existem os maus cristãos, também existem os maus judeus. Agora, o Yeshua falava o tempo todo, né? Aqueles ali, não é todo, mas tem alguns ali que não são muito legais. O que vocês mais vão ver na internet é agora o curso de Cabalá da prosperidade. O segredo da riqueza judaica, o segredo da prosperidade judaica, que não é assim. Entendeu? Não é algo mágico. E não é também vocês seguirem aqueles que se dizem judeus e não são. Isso está escrito até, né? Fala que no Apocalipse. Muitos que falam, eu sou judeu. E não é judeu. Vamos falar a verdade. Vamos falar, eu sou das nações. Eu sigo o judaísmo, mas eu sou das nações. Eu estou aprendendo. Entendeu? Eu acho que essa preparação da oliva, que pode representar cada um de nós e sermos esmagados e até nas palavras do nosso mestre, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. É isso que nós temos que ter em mente. Que por mais que sejamos pressionados, não que a gente não vá provar da prosperidade nessa vida, não que a gente não vá ter as bênçãos nessa vida, mas que também o caminho, ele não é um caminho fácil. Ele muitas vezes é um caminho trabalhoso, é um caminho de uma longa corrida. Só vi a vida dos apóstolos, Exatamente. né? Quanta perseguição eles sofreram, muitos foram presos, mortos de cabeça para baixo, enfim, apedrejados. Ou seja, uma pessoa que quer realmente servir ao Eterno, servir junto com o Mashiach,
quer servir de qualquer maneira, achando que tá tudo bem, não vou me afastar disso tudo. Cuidado, porque quando nós somos pressionados é que realmente nós nos aproximamos mais do Eterno, né? E esse é o objetivo. Exatamente. Se nós queremos que o Eterno habite em nós precisamos nos tornar santos, né? Ele fala, sejam santos porque eu sou santo. Então, se nós queremos que o Eterno habite em nós temos que fazer a nossa parte. Agora, é claro que muitos podem dizer, mas nós vivemos no período da graça. É lógico que nós vivemos no período da graça e isso só nos dá o quê? Um pouco de tranquilidade, vamos dizer assim, porque, veja bem, nós nunca conseguiremos atingir por nosso próprio meio, por nosso próprio mérito, a santidade 100%. Mas é como eu falei, é tudo um processo. O Eterno, através da sua graça, da sua misericórdia, a partir do momento que você inicia esse processo de santificação, mesmo que você ainda esteja se achegando a Israel, você esteja começando a chegar, só essa sua intenção de estar começando para o Eterno, isso já é como se você fosse santo, porque você está nesse processo. O que nós não podemos é parar esse processo de purificação, de santificação. Sim. Ok? Nós precisamos chegar e entregar esse óleo claro, esse óleo limpo para o sacerdote, que no nosso caso agora também é Yeshua, que é o nosso sumo sacerdote. Exatamente. Ok? Assim como eles precisavam entregar para Arão, nós precisamos entregar esse óleo para ele, para que ele possa acender a menorá, porque Yeshua é a luz das nações. Exatamente. Ele é a luz para as nações. Então nós, assim como Israel precisou levar o óleo para Arão, nós precisamos trazer o óleo também para Yeshua, não é? Para que ele possa acender a menorá, iluminar o nosso mundo. Exatamente. Não é? E é muito interessante que até o Rabino Shapiro ele faz essa comparação, né? Lembrando um pouquinho, quando a gente fala de óleo, quando a gente fala de azeite, a gente lembra o quê? Da parábola das 10 virgens. Sim, também. E ele faz muito essa comparação no livro Remanescente Rebeca, já lá pro finalzinho do livro, já encaminhando pro finalzinho do livro, ele faz essa comparação justamente o que seria a lamparina, né? A lâmpada, como está lá, que fala que a Torá é a lâmpada para os seus pés, né? É justamente a Torá é a lâmpada e o óleo é justamente as mitzvot, as mitzvah, né? É você cumprir as ordenanças, cumprir os mandamentos, cumprir de bom grado ou ir atrás do cumprimento dessas mitzvot. Exatamente. Né? E ele fala, o Rabino Shapira fala lá no Remanescente Rebeca, justamente dessa comparação entre as pessoas que têm a lâmpada, que têm a Torá, estão aprendendo a Torá, aqui, assim como vocês estão aqui acompanhando o nosso canal, tem outras pessoas que estão pregando a Torá por aí, e vocês vão ver que essas pessoas estão, muitas delas, com uma intenção até correta, mas muitas vezes no cumprimento das mitzvot elas param no meio, entendeu? Elas falam, tudo bem, você tem que aprender a Torá, mas o cumprimento da mitzvah não é para você. O cumprimento da mitzvah você pode fazer do seu jeito. E não é justamente isso. A partir do momento que a gente está caminhando junto, e ele faz essa comparação no livro, ele fala justamente que nós devemos cumprir as mitzvot como Israel cumpre. Porque é justamente o que? A gente está buscando quem? O noivo. Que o noivo é tanto Israel, que é a noiva, quanto o Messias. Eles são um e único, eles são indissociáveis. Né? Eles não se separam. Então ele fala justamente sobre as pessoas que erram o alvo. Eles têm aprendido o judaísmo, né? As pessoas têm aprendido a Torá, têm sido ensinado a Torá, mas o que preenche, o que é o azeite, né? É o que dá, deixa a chama acesa, que é o cumprimento de mitzvah. Não, olha, você faz do seu jeito. Então, na verdade, você vai receber quem? Vai receber outro noivo. Vai receber um noivo você errado. Não vai receber Israel, vai você vai casamento errado. Vai pro casamento errado, exatamente. E ele faz essa comparação. Eu só acho imaginar, é claro que é só uma analogia, mas imagina, das 10 virgens, as 10 noivas, elas estão lá, 5 estão com a lâmpada cheia de azeite. Sim. E as outras 5 não estão. É como se elas tivessem elas gastaram, vamos dizer assim, o óleo fazendo as mitzvot da forma errada, para a pessoa errada, do jeito errado,
E aí, quando elas chegaram na hora e perceberam, opa, tá agora aqui, na hora de fazer, o noivo tá chegando, encontrei o noivo certo, eu não tenho aqui óleo suficiente. Então, elas precisam, não, deixa eu fazer, como é que é? Como é que é? Não, aí vai ter que correr atrás para poder Agora comprar. em Em cima cima para da hora aprender. não dá tempo. É uma brincadeira, mas é só para vocês pensarem um pouquinho que as coisas não podem ser feitas da nossa maneira, porque o processo de Kedushá é determinado pelo Eterno. Não vamos dizer, mas isso são rituais, isso são... Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. São só rituais, são formas de você fazer, mas a questão é que quem determina o processo de santidade é o Eterno, não somos nós. Exatamente. Quando nós decidimos, eu vou fazer desse jeito, você não está respeitando a pessoa que criou, que te criou e que criou todas as coisas e que entende coisas que você não entende. Porque ele, como ele é o criador, ele entende como funciona aquele processo e como você vai conseguir passar, como que vai acontecer todo esse processo de salvação da humanidade, né? E que salvação, por favor, não é como pensar, estou salvo, não estou salvo, se eu cumpri ou se não cumpri. Como eu falei, é tudo um processo de santificação. Não vou dar spoiler não, mas o Rabino fala justamente isso nesse trecho, que é justamente não confundir o processo do que é a salvação com o cumprimento das mitzvot. Como muitas pessoas não entendem o que está escrito em Tiago. Sim. Eles não entendem o que está falando sobre o cumprir da obra, né? Ou de fazer a boa obra, né? E justamente eu acho interessante que ele fala, até nesse trecho que eu queria ler rapidinho, até para a gente concluir falando sobre esse tema, né? Que fala que muitas vezes os gentios que fazem a jornada para a casa de Israel perdem de vista o propósito por trás da sua viagem para começo de conversa. Para eles, a Torá se torna um elixir da morte. Muitas vezes, se não me engano, em Romanos, que fala sobre a Torá não ser para ele como morte, né? É justamente por que ele se torna um elixir da morte? Justamente porque você está enchendo ela com o azeite errado, certo? A Torá, hoje em dia, tantas pessoas se autodenominam gentios praticantes da Torá, mas seu cumprimento dos mandamentos é estranho e estrangeiro para a casa de Israel. Por exemplo, os gentios que observam um calendário estrangeiro, por exemplo, estamos chegando hoje, é Shabbat Zahor, é o último Shabbat antes da festa de Purim. Já temos uma leitura especial, fazemos a leitura relembrando, Zahor vem de lembrança, lembramos Amalek, né? Justamente Amã é um descendente dos Amalequitas, né? E também a Haftará, nós falamos sobre Agag, também um rei dos Amalequitas, em 1 Samuel. Mas justamente, imagina, estamos aqui, vamos todos na próxima segunda-feira celebrar o Purim. Ou no início da segunda-feira pela manhã, no nascer do sol, vamos fazer o jejum de Esther. Uma coisa muito interessante, porque uma das coisas que mais eram comuns nos processos de inquisição aqui em Portugal, quando perseguiram e condenaram aqueles cristãos novos ou descendentes judeus que foram convertidos à força, era justamente guardar o jejum de Esther. Você pode abrir aí na Torre do Tombo e você vai ver. Guardava o jejum da rainha Esther. É muito interessante isso. Mas voltando, é justamente isso. Imagina o guardar o jejum de Esther se cada um guardasse o jejum de Esther no dia que quisesse. Mas isso acontece mesmo, porque você chega no Pêssar, enquanto os judeus estão comemorando o Pêssar, você encontra pessoas, alguns judeus messiânicos e alguns até mesmo judeus, comemorando o Pêssar num outro calendário, numa outra data, dizendo que aquela data está errada ou assim assado. A gente não caia nessa. Importante hoje é entendermos, nós cumprimos todo o serviço como um memorial. E se cumprimos, vamos fazer do jeito que eles fazem. Vamos fazer todos uma memória juntos. Se eles chegaram a essa conclusão, e a tradição vem dos judeus, como os oráculos de Deus foram dados a quem? Aos judeus. Não foi dado a mim, que eu acabei de chegar a Torá e eu vou chegar para o judeu. Agora eu vou te ensinar como é que é a verdade. É uma coisa um pouco até esquizofrênica, né? Eu aprendi, agora eu vou te ensinar, mas é tua. É até um pouco meio assim. E eu vou chegar e vou ensinar para ele, não cumpre dessa forma, não faça isso. A gente não pode seguir por esse caminho. Só adiantando um pouquinho, aproveitando o seu gancho e adiantando um pouquinho,
porque senão também não vai dar Também tempo de falar tudo. Nós vemos logo depois essa questão do óleo, a criação das roupas, sim, né, sim, e tal. sim. E ele fala assim, o Eterno fala para Moisés que ele precisa que ele fale, né, para algumas pessoas, como está escrito assim, ó, diga também a todos os homens hábeis a quem enchi do espírito de sabedoria que façam as vestes para Arão, para consagrá-lo. Em outra tradução nós temos, falarás também a todos que são sábios de coração, né, que ele fala aqui. É o Rahmei Lev, né, essa palavra que o Rabino já falou muito bem, o Rabino Shapira falou essa semana no Rega Bibrit sobre isso também. Ele fala justamente que não é só a cabeça, não é só a inteligência, não é só o seu conhecimento. Então, essas pessoas, na verdade, vêm muito com conhecimento aqui, mas esse conhecimento não vem para cá, não vem para o coração, né? E essas pessoas que vão vestir Arão, porque Arão, para ser santificado e para ser ordenado, ele não pode simplesmente ele mesmo se vestir. Isso é muito interessante, porque quem tem que vestir Arão é o povo, ok? Então, mas não é qualquer um do povo, não é qualquer pessoa do povo, mas sim aqueles em que tem o conhecimento, mas que Deus capacitou, que Hashem capacitou com o espírito, sim, ok? E que isso está no coração, ou seja, são sábios de coração. Não basta ser uma pessoa com conhecimento secular, vamos dizer exatamente, assim, né? Não basta ser um artífice qualquer, tem que ser aquele em que o coração está voltado para isso, né? Aquele que está cheio do Espírito. Então é assim que nós temos que ser, né? Nós temos que entender o propósito, seguir as regras como Hashem determinou, como o Eterno determinou, como Israel, que hoje detém toda essa informação, porque foi a eles, foi para Moisés que foi passada essa explicação, e Moisés foi passando, isso foi de pai para filho até os dias de hoje, ok? Tradições milenares, e simplesmente, eu vou fazer do mesmo jeito, porque eu agora no ano 2023, eu acho que eu sei mais do que eles que fazem isso há mais de 3.000 anos. Então, gente, não é simples assim. Nós erramos o alvo, somos enchidos do azeite errado. O azeite não está puro. Não está puro. Não está claro, é um azeite mais escuro. Não serve para a luz da menorá, não serve para iluminar as nações, não serve para que o sacerdote, nosso sumo sacerdote Yeshua, possa acender a menorá e assim chegar até as nações a sua luz. E acendemos a menorá errada. Essa que é a questão. E lembramos que lá em Apocalipse há os 7 espíritos e as 7 menorotes, né? As sete candelabros de ouro, sim, né? Então, eu acho que com isso, eu acho que a gente encerra aqui. Tem tantas coisas pra gente falar dessa paraxá. Eu pensei em falar outras coisas que eu acho que nem vai dar tempo aqui. Poderíamos falar do Urim, do Tumim, sim, poderíamos falar da coroa, de santidade, o sacrifício diário, que a gente pode falar o quê? Que Daniel tá lá, o sacrifício diário. Como vamos entender o que é o sacrifício diário se nós não entendermos essa paraxá, né? O que é o Tamid, a oferta de Minhá, a oferta da manhã, a oferta da tarde. Sim. É justamente sobre isso que a gente convida vocês para estarem conosco em nossos canais, no canal da Yeshivat Shuvu, no canal de nossas congregações associadas a Shuvu, né? Então, eu espero vocês para a próxima semana. Aguardo aí os e-mails de vocês, todos que queiram vir conosco. E alegrem-se, Purim está chegando. É verdade. Segunda-feira, no pôr do sol, lembrando, no nascer do sol fazemos o jejum de Esther e quebramos o jejum ao pôr do sol, quando nós lemos a Megilat Esther, né, o livro, o rolo, o pergaminho de Esther, né, e celebramos com muita alegria. Comemoramos a derrota do ímpio, Amã. Exatamente, com muito Osnei Amã, muita orelha de Amã comemos e muitas outras maravilhas. O importante é alegrar-se. E eu acho que quem é cheio do óleo, quem é cheio do correto óleo, do espírito do Mashiach, é realmente capaz de se alegrar e entender e compreender cada uma dessas escrituras, cada partezinha que está se referindo a quem? Ao Mashiach de Israel, Yeshua. Shabbat Shalom, até a próxima. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.